A gente vai dar continuidade então à nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, e hoje nós vamos ver especificamente Mateus 5, o versículo 19 e o versículo 20. Semana passada, foi visto o versículo 17 e 18, e hoje, dando continuidade, nós vamos ver o versículo 19 e 20. Então vamos ler, por favor, Mateus 5, versículo 19 e 20. Diz assim: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Pois bem, a nossa aula hoje vai ser sobre o versículo 19 e 20. O foco principal vai ser o versículo 20. Né? A gente está se baseando no livro do Martin Lloyd Jones, Estudos sobre o Sermão do Monte, e o foco principal do capítulo é o versículo 20, porque o versículo 19 ele entra numa seara, como eu havia falado com o irmão Vitor. Ele entra em temas mais complexos que exigem um estudo à parte. Basta a gente entender aqui que quando o Senhor Jesus, ele fala a respeito dos maiores e dos menores, ele não está falando aqui a respeito de salvação, ele está falando a respeito de prêmio, galardão. A gente entende isso porque ele não está falando sobre um ímpio e um eleito, ele está falando sobre ambos cidadãos do reino dos céus, certo? Então é um tema um tanto complexo, então eu peço que, por favor, não façam perguntas, brincadeira. Mas é um tema complexo que exige um estudo à parte, Toda essa questão aqui de uma possível hierarquia, a respeito do prêmio que será obtido no reino dos céus. Obviamente, a menos que eu estivesse insano, eu jamais esperaria receber um galardão equivalente do apóstolo Paulo, Mas enfim, a gente depois pensa um pouco sobre isso. Mas aqui, só contextualizando o versículo 19, a respeito do maior e do menor dos mandamentos. Aí eu coloquei aqui no slide, deixa eu abrir aqui o slide que eu coloquei aqui, nem abri, peraí, rapidinho. Tá. Os mandamentos da lei, Quando o Senhor fala aqui, o Senhor Jesus fala a respeito do maior e do menor dos mandamentos também, Aí eu coloquei aqui para contextualizar. Os rabinos dividiam a lei em 613 mandamentos, Esses eram os mandamentos que a lei exigia, certo? Consideravam que 248 eram de caráter positivo, ou seja, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. E 365 negativo, não faça isso, não faça aquilo, não faça. Mantinham longos debates acerca de mandamentos mais pesados e mais leves, Quais eram os mais difíceis de se cumprir e quais eram os mais leves de se cumprir, certo? Alguns rabinos consideravam Deuteronômio 22:6, e aí eu coloquei aqui entre parênteses: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomará a mãe com os filhotes. Esse era o mandamento da lei, e esse era considerado o mais leve, o mais fácil de se cumprir, Óbvio, É muito fácil mesmo. Como o mais leve, menos importante, entre parênteses, de todos eles. No tocante ao mais pesado, ou maior de todos os mandamentos, aquele que é o mais importante, ou mais difícil também de se cumprir, a pergunta sobre a sua identidade foi respondida por um escriba, em Lucas 10:27. Aí nós vamos ler aqui, para a gente poder ver qual é o mandamento aqui que está se referindo, Aquele que é considerado o mais importante, provavelmente os irmãos já sabem,
Vamos ler aqui o versículo 26 antes. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Aí o escriba responde. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Então o mandamento, né, o mandamento que era considerado o mais pesado ou mais importante, né, é justamente esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Esse, basicamente, é o resumo de toda a lei. Toda a lei se resume nesses dois mandamentos, certo? Então, que Jesus concordou com ele é fácil ver pela sua resposta. Jesus responde assertivamente, né? O escriba interpretou corretamente. Então, esse seria o principal dos mandamentos. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a contextualização aqui que eu coloquei a respeito da obediência, né? E o Senhor Jesus exige a obediência a todos os mandamentos, né? Posto que aquele que desobedecer o menor, desobedecer qualquer um dos mandamentos, mesmo o menor, será considerado mínimo no reino dos céus, certo? Oi, tá sem slide? Tá bom. Dando continuidade, só para a gente poder entender um pouquinho a respeito do ministério de Jesus, né? Porque na época de Jesus, na época em que ele exerceu seu ministério, houveram muitos equívocos a respeito de qual era a sua missão, certo? As pessoas interpretaram incorretamente, por isso o próprio Martin Lloyd-Jones interpreta esses versículos, desde o versículo 17 que foi visto na semana passada em diante, como versículos cruciais para se entender o ministério de Jesus, e é uma tentativa do Senhor Jesus justamente de esclarecer algumas questões, algumas interpretações incorretas que estavam sendo feitas a respeito do seu ministério, né? Aí eu coloquei aqui: havia muitas razões para os homens nutrirem vários mal entendidos acerca do ministério de Cristo. Ele não pertencia à ordem dos escribas e fariseus, nem era mestre da lei oficialmente formado. No entanto, ocupava a posição de mestre. Além disso, não hesitava em criticar e rebater o ensino de mestres autorizados. Então, o Senhor Jesus, além de não ser um mestre oficialmente formado, ele ocupava a posição de mestre e criticava os mestres que eram considerados mestres autorizados do povo. Então, havia muitos mal-entendidos a respeito disso. O Senhor Jesus definiu que seu ensino não era, e isso é muito importante da gente entender e ter isso em conta, definiu que o seu ensino não era incoerente com o ensino da lei e dos profetas. O ensino do Senhor Jesus não estava em desacordo com aquilo que constava no Antigo Testamento, certo? Mas era muito diferente do ensino dos escribas e fariseus, certo? Não era diferente do ensino dos profetas, mas era diferente do ensino dos fariseus, certo? O propósito da vinda de Jesus foi o de capacitar-nos a observar a lei e não revogá-la, né? A gente já viu isso desde a semana passada, né? Mas é bom a gente sempre relembrar isso, né? Que o Senhor Jesus deixa claro que ele não veio justamente para revogar a lei, não veio para abolir a lei, e sim para capacitar-nos a cumprir a lei, certo? Isso é muito importante. A santidade não é alguma experiência pela qual devamos passar, mas significa guardar e cumprir a lei de Deus. Outro ponto importante, né? Porque hoje, às vezes, a gente foca muito, né? Especialmente no nosso tempo, a respeito de experiências, né? A nossa fé como um acúmulo de várias experiências pelas quais a gente passa. É lógico que a experiência muitas vezes é importante, né? E a experiência muitas vezes serve para que nós mudamos de maneira drástica nosso rumo, né? Se nós estivermos no caminho errado, mas a experiência não é tudo, e a santidade não envolve apenas essas experiências, certo? E sim, é algo que deve ser trabalhado no nosso dia a dia, certo? Em todas as nossas ações, nós devemos nos esforçar para cumprir a lei de Deus, certo? O Senhor Jesus definiu que o seu ensino não é... Não, já botei isso, desculpa, eu repeti 2 vezes aqui, eu demiti o cara que fez o slide aqui. Enfim.
Beleza, né? Aí, para contextualizar, quem eram esses fariseus aos quais o Senhor Jesus disse que o povo, a justiça, né, do cidadão do reino dos céus deveria exceder a desses escribas e desses fariseus? Quem eram esses escribas e fariseus? Tá passando? Tá passando? Não, não, tá bom, não tem problema não. Aí eu coloquei aqui um contexto histórico, né, de formação desse partido dos fariseus. Né? A palavra fariseu, né, é uma palavra que se deriva do vocábulo hebraico que significa separados. Então esse é o significado geralmente aceito pelos estudiosos desse termo fariseu, né? Deriva do hebraico, que quer dizer separados, certo? Eles apareceram como um grupo distinto pouco depois da revolta encabeçada pelos macabeus em cerca de 140 antes de Cristo, certo? Essa revolta dos macabeus, ela se encontra no livro de Macabeus, que não é considerado um livro canônico, mas é um livro historicamente interessante, né? Até interessante de se ler, para se conhecer mais a respeito do período entre os testamentos, óbvio, não como palavra de Deus, né? A Bíblia Católica inclui esses livros, mas nós não os incluímos, certo? Porque não consideramos eles como divinamente inspirados, mas são livros interessantes para se saber o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? E aí esse partido, esse grupo dos fariseus, surge justamente nesse período entre os dois testamentos, né, entre o período do Antigo e o período do Novo Testamento, em cerca de 140 anos antes de Cristo, como uma tentativa de preservar a lei e tradição judaica, né? A gente tem que relembrar aqui que nesse período, né, Israel está sob constante ameaça de invasões, certo? E justamente a revolta dos macabeus é uma revolta contra a dinastia de um dos generais de Alexandre, né? Alexandre conquista Israel, depois que ele morre, os generais dele partilham, né, todo o território conquistado por ele, e a revolta dos macabeus é uma revolta contra uma dessas dinastias de um dos generais de Alexandre, certo? E aí os fariseus, eles surgem justamente movidos por essa tentativa de preservar a tradição e a lei judaica, assim como as sinagogas, né? As sinagogas que nós vemos também no Novo Testamento, elas surgem justamente no período intertestamentário entre os testamentos, como uma tentativa de se preservar a lei e a tradição judaica, certo? Então, originalmente, a gente pode dizer que esse partido surgiu com um bom propósito, certo? Depois eles foram se corrompendo ao longo do tempo. Usualmente vinham dentre a massa do povo comum, eles não eram aristocratas, originalmente os fariseus. E nisso faziam contraste com os saduceus, que proviam da aristocracia. Os saduceus eram outro partido dos judeus, que eram os aristocratas, né? Eram aqueles que detinham o poder, e os fariseus originalmente eles vinham da massa, né? Mas como nós vemos, por exemplo, já nos evangelhos, né, esses dois partidos, muitas vezes, apesar de discordarem acerca de alguns temas doutrinais, muitas vezes eles se unem para propósitos nefastos, como, por exemplo, a crucificação do nosso Senhor Jesus, que foi promovida justamente por uma união aí dos fariseus e saduceus, certo? Por que esse nome separados, né? Eles se separavam dos outros em virtude de terem formulado um código sobre os atos cerimoniais vinculados à lei. Um código ainda mais rígido do que a própria lei de Moisés, certo? Então, além da lei de Moisés, eles tinham um código a respeito dos atos cerimoniais, e esse código ainda era mais pesado do que aquilo que estava na lei, certo? Então, por isso que eles eram esses separados, porque eles tinham um código, todo um código à parte dos demais israelitas, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu beber uma água. Perguntas? Quais eram as acusações, então, que Nosso Senhor tinha contra os fariseus? Os escribas e fariseus pareciam ser os homens mais santificados daquela sociedade, certo? Eles tinham todo esse código, essa rigidez moral, aparentemente, né? E eles pareciam justamente ser os homens mais santos de Israel, certo? As palavras registradas no versículo 20 devem ter soado extremamente surpreendentes e chocantes para os homens e as mulheres a quem elas foram dirigidas, né? A gente vamos usar um pouquinho a nossa imaginação, né? E se colocar no lugar de um israelita
ouvindo essas palavras naquele momento, certo? O israelita que considerava esses homens os mais santos de toda a sociedade e pensava, nossa, eu nunca vou conseguir ser santo como esses homens, né? Que se dedicam integralmente a observar a lei, a estudar a lei. Eu nunca vou conseguir chegar aos pés dele. Aí o Senhor Jesus vem e diz que a justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, né? E aí a pessoa deve ter pensado, pronto, então já era, né? Perdi. Deve ter sido extremamente chocante para todos eles, certo? Jesus sabia o quanto o povo dependia dos ensinamentos dos escribas e fariseus. Por isso procurava demonstrar o quão vazio e oco era o ensino daqueles homens, para então poder apresentar ao povo a doutrina verdadeira. Como nós vemos em todos os evangelhos, eu acho que talvez nada tenha tirado Jesus, tenha tirado ele tanto do sério como os fariseus e os escribas. Eu acho que nada deixou o nosso Senhor tão irado como esses homens, certo? Mas por que isso? Por que toda essa indignação, certo? E aí eu coloquei aqui, para fins para que a gente observe, né, o tamanho da indignação, Mateus 23, quando o nosso Senhor fala a respeito dos ais, né, aqueles famosos ais, né. Eu vou dar uma lidinha rapidinha, como não tem slide, né, eu vou ler rapidinho. Várias advertências de Jesus, em Mateus 23, a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas é uma palavra importante, né, para definir esses homens, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E aí, vai continuando, né? E a gente vê o tamanho dessa indignação. O Senhor usa palavras fortes, né, para se referir a esses homens. Esses homens que eram considerados pela nação judaica, né, grandes mestres, né, grandes exemplos a se seguir. E nosso Senhor usa palavras muito fortes de indignação contra esses homens. Mas por que isso, né? E aí no slide aqui que só eu estou vendo, eu coloquei aqui. Os fariseus, eles eram hipócritas. Essa é a palavra mais importante talvez para definir esses homens. Eles eram hipócritas. Mas é interessante porque o Martin Lloyd-Jones coloca no livro que na verdade eles eram hipócritas sim, mas eram hipócritas inconscientes. Eles não tinham consciência da sua hipocrisia, certo? E é por isso que a gente vê, por exemplo, que muitos fariseus depois se convertem, certo? Não é que todos os fariseus tenham tido o seu coração endurecido de tal forma que não viram a sua hipocrisia. Muitos depois se converteram, porque eles eram hipócritas e inconscientes. Eles não tinham ainda consciência dessa hipocrisia. E aí o nosso Senhor Jesus escancara isso na frente deles, demonstra o tamanho da sua hipocrisia. A acusação fundamental contra aqueles homens religiosos é que a religiosidade deles era inteiramente externa e formal, ao invés de ser uma religião do coração. E aí a parábola que define melhor o comportamento do fariseu, que é uma parábola muito famosa, né? E aí eu vou pedir para alguém ler dessa vez, que se encontra em Lucas 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14. A parábola do publicano e do fariseu. Aí se alguém puder ler, por favor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu
pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente vê aí todo o comportamento do fariseu que não reflete nem um pouco, e isso eu vou falar um pouquinho depois também, as bem-aventuranças, certo? Porque todo crente, ele deve viver a sua vida refletindo e no seu comportamento, justamente o comportamento que Jesus nos fala nas bem-aventuranças, né? Nós já fomos expostos pelas bem-aventuranças com o pastor Fernando, e nós vemos toda a falta de humildade e a hipocrisia desse homem de se considerar superior a todos os outros. Uma coisa importante de mencionar aqui é que a acusação do Senhor Jesus não era contra o zelo desses homens, certo? Isso é importante a gente entender, porque às vezes alguém com pensamento talvez um pouco mais liberal vai usar isso para justificar um comportamento talvez um pouco mais libertino, né? Tá vendo? Nosso Senhor também era contra esse excesso de zelo. Não era contra o zelo que Jesus se posicionava. Era sim contra a hipocrisia, porque esses homens eram zelosos só por fora, certo? Por dentro o coração deles estava podre. Então os fariseus, eles eram hipócritas. E aí aqui, o que eu tinha falado, né? A religião deles era uma religião externa e formal, ao invés de ser uma religião do coração. E é importante a gente entender aqui que quando fala coração, a gente não está usando o significado que comumente se usa de coração aqui no nosso país, certo? Porque quando a gente fala de coração aqui, a gente entende coração como algo muito ligado a sentimento, certo? Aquilo que nós estamos sentindo, as nossas emoções. Mas coração, nas escrituras, tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Coração é basicamente o centro do nosso interior. É aquilo que move as nossas vontades, nossos desejos, as nossas emoções também, mas é só uma das dimensões do que o coração envolve. Então, toda vez que a palavra coração é utilizada nas escrituras, é utilizada nesse sentido. É o centro do nosso interior, é aquilo que define quem nós somos, certo? Que define aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos. São todas as dimensões da palavra coração, é o centro da nossa interioridade. Então, a acusação do Senhor Jesus era que esses homens eram hipócritas porque a religião deles era externa, mas não refletia aquilo que o coração deles realmente acreditava, desejava, pensava, certo? Isso é importante. O reino de Deus envolve diretamente o coração, certo? A fé cristã, ela envolve justamente o nosso coração, certo? O nosso coração é que precisa estar dobrado diante do Senhor, certo? É a nossa interioridade que importa, porque é a nossa interioridade que define realmente aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. Ainda que nós nos posicionamos diferente diante dos homens, certo? E todos nós somos muito hábeis em forjar máscaras, certo? É aquilo que está no nosso coração que conta. Aí eu coloquei uma frase interessante que o Lloyd Jones até coloca nesse capítulo. A religião é aquilo que um homem faz com a sua própria solidão, certo? Religião é aquilo que um homem faz com a sua própria solidão. Não é aquilo que eu faço quando estou diante das outras pessoas, quando eu estou na igreja, envolve isso também, né? Mas aquilo que vai definir realmente no que eu acredito é aquilo que eu faço quando eu estou sozinho, certo? No meu quarto, meditando, pensando, no que eu estou pensando, certo? O que eu estou sentindo, o que eu desejo de verdade. É por isso que a Bíblia sempre nos exorta a promover um autoexame. Por isso que o autoexame é tão primordial. Esse tempo de meditar, né? De meditação mesmo, né? Não aquela meditação oriental, mas meditar biblicamente é isso. É você promover esse autoexame, é você chegar
diante do Senhor e se esforçar para se despir daquilo que das máscaras que você usa diante dos homens, certo? Pedindo ao Senhor que modifique aquilo que está em desacordo com a sua vontade. Os fariseus preocupavam-se mais com os aspectos... Outra acusação do Senhor Jesus. Os fariseus preocupavam-se mais com os aspectos cerimoniais do que com as realidades morais. Que é muito mais fácil, né? Você focar naquilo que deveria ser feito, nas cerimônias, na maneira como deveria ser feito. Nós vemos isso em vários momentos dos evangelhos, lavar suas mãos, né? Todos esses hábitos externos eram muito mais fáceis de se cumprir. Nós vemos... Quê? Você levantou a mão? Esposa aqui, obrigado. Pode falar. Não sei se você vai ler esse texto, né? Mas Mateus 15 vai sair com concordância e Jesus está falando do profeta, para os escribas e fariseus. E eu li esse texto ontem, aí veio a mente aqui agora, que Jesus fala de uma maneira explícita sobre a profecia de Isaías. Versículo 7 de Mateus 15, bem profetizou Isaías, apóstolo Espírito, dizendo: Expor honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são conceitos de homens. Sim, exato. Exatamente. Resume bem, exatamente. Exatamente. O coração desses homens estava muito longe do Senhor, certo? Eles só os honravam justamente com os lábios, certo? Só com os atos externos. E esses atos cerimoniais, os atos cerimoniais são atos externos, certo? E eles eram muito zelosos nesse tipo de atos, né? E não se preocupavam tanto com as realidades morais, né? Nós vemos Nosso Senhor exortando eles acerca disso, né? Vocês dão o dízimo ao templo e não se preocupem, por exemplo, com cuidado para com vossos pais, né? Com os idosos, com as viúvas. Além disso, sua devoção consistia em regras e normas ditadas pelos homens, né? Como nós vimos aqui na contextualização histórica, né? Eles se preocupavam muito com esses códigos que eles mesmos formularam, né? Códigos que nem se encontravam na lei mosaica. Eles se preocupavam muito com a observância desses códigos e desses atos. E aí, como eles observavam esses códigos de maneira perfeita, né? Esses códigos externos que eles mesmos formularam, né? Eles se sentiam muito satisfeitos consigo mesmos, né? E esse é um mal, um dos principais males dos fariseus e que fez com que eles se corrompessem a tal ponto. Eles não observavam, não enxergavam a sua própria depravação, a sua própria imundícia. Eles estavam plenamente satisfeitos com aquilo que eles estavam fazendo. Viviam satisfeitos com sua própria justiça. Foi o que eu tinha colocado aqui, certo? E esse é um outro ponto que nós devemos também observar para nos distanciarmos disso, certo? Nunca devemos estar plenamente satisfeitos com nós mesmos. Essa é uma realidade fundamental para todo crente. E aí, bem, passando a seguinte, né, eu coloquei uma pergunta aqui. Que ideia fazemos do homem religioso? Certo? Porque esses homens, eles eram grandes homens religiosos, né? Se você não levar em conta aquela frase que eu li, da religião é aquilo que o homem faz com sua própria solidão, externamente, eles eram grandes homens, grandes religiosos do seu período, certo? Constantemente vemos pessoas negando a fé e vivendo na impiedade. Quão fácil é ficarmos satisfeitos conosco por sermos melhores do que outras pessoas, certo? Então, a gente deve sempre ler as Escrituras contra nós mesmos, certo? E não em tom de denúncia contra o outro, ou julgando, por exemplo, até os próprios fariseus, pois nós mesmos, muitas vezes, nos comportamos de maneira farisaica. Vemos pessoas negando a fé e pensamos que somos melhores do que as outras pessoas. Alguém aqui já fez isso? Eu não lembro de ter feito isso hoje.
Mas é um comportamento que reflete justamente essa nossa natureza pecaminosa, certo? E devemos sempre estar atentos quanto a isso, a respeito disso. A condenação mais severa contra os fariseus é que, em sua vida diária, exibiam total ausência daquelas atitudes delineadas nas bem-aventuranças, como eu havia falado, né? O crente é uma pessoa na vida de quem são exemplificadas as bem-aventuranças. Ser santo não envolve apenas o evitar determinadas coisas, mas também a atitude final do coração do homem para com Deus. Os fariseus estavam mais interessados em fazer do que em ser, certo? Eles estavam mais interessados em cumprir aquelas determinadas ordenanças externas, em aqueles determinados atos cerimoniais, do que em ser de verdade crentes, certo? Cultivar um coração desejoso de agradar a Deus e de servi-lo. Um coração que serve a Deus e, consequentemente, serve ao próximo também. A verdadeira marca de um crente é que ele esteja demonstrando a sua fé mediante as boas obras. É um outro ponto importante, porque se nós lermos todo esse trecho e não tivermos em mente toda a Escritura, todo esse trecho pode ser utilizado como argumento pela fé através das obras, certo? Pela salvação através das obras, certo? Mas não é isso que o Senhor Jesus coloca aqui. O Senhor Jesus, ele nos mostra como a nossa fé ela deve ser demonstrada através das boas obras. As boas obras, elas são justamente uma marca de um crente verdadeiro, certo? É o que mostra externamente ao povo, né, aqueles que nos cercam, de que nós somos tementes a Deus. A justiça que excede a dos fariseus é aquela que busca a glória de Deus acima de todas as coisas. A glória de Deus não apenas nos nossos atos externos, mas também no nosso coração, certo? Isso que é importante. A obediência aos mandamentos vem de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é um ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu já estou quase encerrando aqui, estou falando sem parar. Esse é um ponto, são pontos muito importantes da gente meditar. Será que estamos, muitas vezes, nos comportando de maneira hipócrita, como esses homens se comportaram? Né? Eu me lembro até de um verso, não é para pagar de... mas é porque casa bem, né? Um verso do Fernando Pessoa, né? Ele diz num determinado poema dele o seguinte: conhecendo-me por quem não era, as pessoas, né? As pessoas ao redor dele. Conhecendo-me por quem não era, não desmenti e logo perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara, certo? Então, muitas vezes a gente se comporta diante dos homens de uma maneira que não reflete aquilo que nós estamos pensando no nosso coração, certo? E essa máscara que a gente usa diante dos homens, ela muitas vezes, ela se torna algo tão comum que nós nem a vemos, certo? Mas o Senhor, ele olha através das máscaras. O Senhor Jesus, ele olhou, ele sabia o que se passava no coração daqueles homens. Ele olhou através daquela máscara que ninguém sabia que existia. Nem aqueles homens, muitas vezes, sabiam que estavam vestindo aquelas máscaras. Achavam que as atitudes deles estavam de acordo com aquilo que eles desejavam no coração deles, mas não estavam. E o Senhor sabia disso. E ele olhou através da máscara de cada um deles e expôs aquilo que o coração deles realmente desejava, sentia e almejava. Então, muitas vezes, nós também nos portamos diante dos homens usando essas máscaras, certo? Nós devemos ter consciência de que o Senhor enxerga através delas, de que o Senhor sabe aquilo que se passa no nosso coração. Ele enxerga através das máscaras. E quando eu falo para nós despirmos essas máscaras, não é que a gente deve ser autêntico, certo? Não é essa autenticidade que é pregada hoje, mas é sim nos posicionarmos diante de Deus de maneira honesta, certo? Dizendo para Ele aquilo que nosso coração realmente deseja. E se aquilo não está de acordo com a vontade dEle, nós devemos implorar para que Ele retire isso do nosso coração. Essa é a atitude que o crente deve exibir diante de Deus, certo? E pedir para que Ele também tire essa nossa máscara quando estivermos agindo diante dos outros, certo? Para que não sejamos hipócritas.
para que não usamos essa máscara e quando nós tentemos tirar, ela esteja colada à nossa cara. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus, que o Senhor, né, Ele pode tirar essa máscara. Na verdade, só Ele pode tirar essa máscara, né? Muitas vezes nós não vamos enxergá-la, mas ela está lá. E devemos pedir misericórdia a Ele. E Ele é misericordioso, e Ele é justo e vai retirá-las, certo? Se tivermos um coração realmente desejoso de amá-lo, de servi-lo e de glorificá-lo. E aí eu coloquei aqui essas perguntas no final, né? Podemos dizer honestamente que a maior e a primeira coisa em nossa vida é a glória de Deus? Que cada um de nós examine a si mesmo quanto a isso. É isso, basicamente. Alguém quer fazer alguma pergunta, consideração?